Olá, seja muito bem-vindo ao canal Isaú Souza. Eu sou Isaú, estamos aqui para a glória de Deus, para mais uma aula. Estamos aí aplicando o curso teológico. Temos diversos vídeos aí no nosso canal, inclusive sobre esse curso, que nós estamos aí no 8º livro. Estamos aí na 4ª aula do 8º livro, que traz por tema aí Pentateuco. Nós estamos estudando os 5 primeiros livros da Bíblia. Você que tiver interesse, vai na nossa playlist. Todas as outras aulas estão lá para você ter conhecimento sobre diversos outros assuntos. Já passamos de algumas teologias sistemáticas aí também, que é muito interessante. Vai lá, confere lá. Nós estamos falando do Pentateuco hoje. Nós vamos estar aí lecionando aí a 4ª aula, que é Números, né? Vai ficar restando aí apenas Deuteronômio, que na próxima semana, querendo Deus, nós vamos estar aqui aplicando para os irmãos. Vê as outras aulas, que já foi Gênesis, Êxodo, Levítico, e hoje nós vamos estar aplicando Números do módulo do Pentateuco. Lembrando que essa palavra, eu já disse, é uma palavra grega que vem de 5, penta. A palavra original para esses 5 livros no hebraico é Torá, que quer dizer orientação, né? Era a orientação de Deus para o povo no passado. Para quem não sabe, a Septuaginta é a versão da Bíblia do hebraico para o grego, né? Foi onde aí o grego estava na alta, o famoso grego koiné, que por sua vez era a língua universal do mundo. E aí, graças a essa evolução do grego, dessa alta do grego, aí através de Alexandre também, ele expandiu o grego. Com isso, a Bíblia foi traduzida para o grego, do hebraico para o grego, coisa que não acontecia. E foram aí uma média de 70 a 72 tradutores que fizeram aí essa aplicação, que chegou, através disso aí, chegou até nós. A Torá, como eu já disse, é os primeiros 5 livros da Bíblia, que quer dizer orientação. E nós vamos aí desvendar algumas coisas aqui no livro de Números hoje, né? Lição de número 4, né? A nossa lição é a de número 4, que nós vamos estar aplicando do livro Pentateuco, né? Esse livro aqui, né? Você que tiver interesse aí, entre em contato aí com essa instituição aí, né? Que é o CETAD. Eu sempre gosto de introduzir as nossas aulas aí com um texto bíblico, mas hoje eu não vou ler, mas eu vou deixar para vocês aqui algumas sugestões, né? Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 4, Salmos 91, 11 e 12, e Deuteronômio capítulo 8 e 3, que são algumas concordâncias aí entre o Novo e o Velho Testamento, o Novo e o Antigo Testamento. A introdução: embora Levítico seja difícil de entender, que foi a matéria anterior que nós estudamos, hoje nós já vamos entrar aí em Números. É mais fácil. Por quê? Porque contém muitos registros históricos, né? E já em Levítico é mais sobre leis. Você pode ver, quando se trata de leis, sempre é uma coisa mais difícil, mais complicada. Você que tem uma instituição em casa, ou quem cursa direito, sabe que tem que ler muito Código Penal, lei civil e etc. Então acaba aí sendo um pouco chato, né? Assim, porque você lê muito e às vezes guarda pouca informação. Já no Números é mais assunto histórico. Quando é assunto histórico, fica mais fácil a nossa compreensão. Então nós aprenderá importantes acontecimentos aí no deserto, que o povo de Deus viveu no deserto. O título em hebraico é Bamidbar, né, no deserto, pois trata da história dos israelitas vivendo aí uma jornada no deserto. Era chamado também de Shumash, Rapekudim, livro dos censos. Na versão dos 70 ou na Septuaginta, que isso aqui já é muito comum para vocês, foi denominado de aritmoi, palavra grega que significa números. Então, hoje nós vamos falar aí de números. O livro ele já começa aí com o recenseamento, com a contagem do povo
né, que era disponível aí para sair à guerra. Teve a primeira contagem, depois teve a segunda contagem também. Por fim, no final das contas, chegaram a uma conclusão aí que a média de pessoas que saíram para o deserto era por volta aí de 3 milhões de pessoas, porque foi contado aí 600.003, 600.001, uma média aí de homens preparados para a guerra, fora os que não foram listados, fora mulheres, fora idosos, fora crianças. Então, calculando aí uma média de 3 milhões de pessoas, podendo aí ser até mais, né, se for olhar direitinho aí. Os israelitas, nós sabemos e nós já aprendemos que os israelitas passaram uma temporada no deserto. O prazo para ficar no deserto não era de 40 anos, mas devido à desobediência, devido à rebeldia que vivia sobre eles, eles passaram ali a ser provados no deserto. O livro de Números registra eventos que ocorrem desde até o dia da morte de Arão, um período de mais de 38 anos. O livro pode ser dividido em 3 partes, né? Do capítulo 1 ao 10, ele narra os últimos acontecimentos ao pé do Sinai, né? Onde ali Deus relatou para Moisés as leis, né? O que nós estudamos aí na aula anterior, na aula passada. A segunda parte, do capítulo 10, versículo 10, até o capítulo 20 e o versículo 13. Acontecimentos da vida no deserto, né? Nesse capítulo, aqui estão a rebelião contra Moisés, o levante de Miriam e Arão, os espias enviados a Canaã, a rebeldia de Coré, a morte dos rebeldes, e na terceira parte agora, que nós vamos falar também, que vai do capítulo 20, versículo 14, até o capítulo 30, o versículo 13, estão os relatos de Cades Barneia até a chegada às margens do Jordão. E os acontecimentos em Meribá, né, um assunto aí onde atrapalhou aí a entrada de alguns homens na terra prometida. O que mais? O capítulo 21 está a narração da serpente de bronze, nós vamos falar um pouquinho disso aí também. O capítulo mais importante dessa última parte são os 22, 24, que é a história de Balaque e Balaão. O livro contém 1.280 versículos. Então é sobre isso que nós vamos falar. A data e local. É possível que tenha sido escrito ao lado do Jordão, perto de Jericó, antes da entrada em Canaã. As batalhas contra Seom e Og serviram para meter medo nos povos de Canaã, que ia receber ali os israelitas, já ia ficar ali com medo do povo que estava chegando. O recenseamento e ordem do acampamento, do capítulo 1, o recenseamento. Este primeiro recenseamento foi feito no primeiro dia do segundo mês, segundo ano da saída do povo de Israel do Egito. O objetivo desse censo aqui, irmãos, era contar os homens aptos para a guerra, acima de 20 anos de idade. Por isso que eu disse para vocês que foi contado em uma média de 603 mil, né, só de pessoas aptas para a guerra. Os levitas não foram contados, para você ter uma noção. Os levitas não foram inclusos nesse censo, porque a obrigação deles era puramente religiosa. Então, foi uma média de 603 homens prontos para a guerra, de 20 anos para cima, e tinham até uma certa idade também, fora a tribo de Levi, fora mulheres, fora crianças, fora pessoas jovens de até 20 anos, né, que só poderia ser de 20 anos acima, até os 19 anos aí não era contado, e fora os idosos. Então olha quanta gente que ficou de fora. Então por isso que chega em uma conclusão de quase 3 milhões de pessoas. Os levitas sempre foram responsáveis aí pelo trabalho de Deus. As guerras não eram com os levitas. As 12 tribos foram divididas em 4 pelotões, com 3 tribos cada postas em ordem.
o norte, leste e oeste, estabelecido ao redor das tribos dos levitas, ficando o santuário no meio. Então, a tribo de Levi no centro, ou seja, a igreja ali no centro, e a comunidade e todos os outros povos em volta ali para estar ao foco que da tribo de Levi estar no centro, era mais aqui para trazer para nossas vidas que as coisas de Deus, a vontade de Deus, tudo que refere a Deus tem que estar no centro, não no canto, nem na frente, nem atrás, tem que estar no centro, tem que estar no meio. A vontade de Deus tem que prevalecer primeiramente em nossas vidas. Por isso, eles ficavam no centro ali para o acesso ser para todos. Cada 3 pelotões de tribos tinha um líder sobre as demais tribos. Por exemplo, Judá era a tribo líder sobre Isacar e Zebulon, e se acampava ao lado leste, ao nascer do sol. Dan liderava sobre Azer e Naphtali, e se acampava ao norte. Efraim liderava Manassés e Benjamim, e ficava a oeste, para o pôr do sol, enquanto Ruben liderava sobre Simeão e Gade, acampando-se ao sul. No meio dessas tribos ficava o santuário, ficava a igreja no meio desse povo que os cercava. Outro dado interessante é que a cada tribo tinha um estandarte, uma bandeira, com a insígnia ou emblema da família. Cada tribo tinha uma espécie de um animal, uma logo. Você sabe muito bem que Judá é isso mesmo, Judá é leão, a insígnia ali de Judá é o leão. E existe dos outros também aí, né? Eu até não separei aqui cada um específico, mas tem alguns aqui que eu vou deixar para vocês aqui. Por exemplo, Dan tinha aí um escorpião ou uma serpente, como emblema. Judá um leão, Efraim um touro, e assim as demais tribos também se identificavam por suas bandeiras. Cada um tinha uma bandeira ali que destacava. Aí você procura aí, que você vai encontrar qual era o símbolo de cada tribo. Eu vou fazer uma observação aqui, irmãos, é que cada crente, né, quando está ali, quando é chamado para o Senhor, em sua soberana providência, indica os limites da habitação das pessoas e a sua posição na igreja, como fez com o acampamento de Israel no deserto. É dever de cada crente contentar-se com a posição que ocupa na igreja, sem querer abandoná-la em buscar um posto maior. Não que você não deva buscar uma posição maior, um cargo melhor, mas você tem que fazer com perfeição o que Deus confiou a você. A razão de Deus escolher essa tribo é logo explicada no versículo 11 e 13. Os levitas foram escolhidos em lugar de todo o primogênito de Israel. Por que Deus escolheu a tribo de Levi? Olha só, você lembra que era o dever de todo israelita oferecer o seu primogênito a Deus. Eles tinham que oferecer para a casa, para serviço de Deus. Só que o que Deus fez? Em vez de as pessoas estar ali dando ali o seu primeiro filho para isso, para aquilo, Deus levantou uma tribo. Falou assim, não, essa tribo aqui vai ser a tribo que vai prestar os cultos, né? E isso levantou a tribo de Levi. Com isso evitaria que as gerações seguintes, um primogênito israelita tivesse que deixar a casa dos pais e atividades agropecuárias para dedicar aos serviços religiosos. Agora ela tem uma tribo. Entende? Que quando Deus levanta um povo, é para facilitar, quando Deus levanta um líder, é para facilitar ali o trabalho da casa de Deus. Quando Deus levantou a tribo de Levi, foi visando que as famílias não perdessem o seu primogênito. Toda a família tivesse que sair alguém. Aí tinha que pagar uma taxa, é claro, e aí ficou a tribo de Levi. Então tá claro isso, né? A tribo que Deus levantou Levi foi devido que todo primogênito deveria ser oferecido a Deus.
E aqui no caso, a tribo de Levi agora ela vai dar uma segurada nisso aí. Aí, em vez de agora de mandar o primogênito, seria paga aí uma forma de resgate, né? A pessoa devolvia uma quantidade, né, à tribo de Levi, que seria ali um pagamento pelo seu primogênito. Somente a partir desse recenseamento é que os israelitas começaram a consagrar seus primogênitos de homens e animais e para ficar com eles em casa, pagavam uma taxa de resgate. Ou seja, não precisa mais agora mandar o primogênito, não. Isso aqui é para a casa de Deus. Sempre o primogênito aqui vai ser para a casa de Deus. Não, agora tem a tribo de Levi. Agora a única coisa que eles vão fazer, eles vão pagar uma taxa por aquilo, né? Por aquele primogênito que eles vão ficar. A posição dos cabeças dos levitas e a sua função na montagem e desmontagem do tabernáculo. Já falei isso na aula passada, que levita, o que é levita? Às vezes a pessoa atribui levita a tocadores, mas levita era quem trabalhava pesado. Eu costumo dizer que é todo aquele que presta serviço para o Senhor. Se falando da igreja aí, é mais comum, é mais parecido com diaconato, com os obreiros, com aqueles que prestam serviço, aqueles que têm duas chamadas. Os coatitas, descendentes de Coate, eles ficavam aqui virados para o sul e tinham o encargo de transportar os materiais do santuário. Os coatitas, o trabalho deles era transportar materiais. Os meraritas de Merari, o trabalho deles era voltado, eles eram acampados voltados para o norte e transportavam as tábuas e colunas, só coisa leve, né? Carregar peso. Esse era o trabalho dos levitas. E tem gente que só porque os levitas recebiam as ofertas, recebiam os animais, acham que eles deveriam, acham que eles estavam recebendo demais. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que disponibilizar ali o culto para o povo. O que os levitas deveriam fazer no tabernáculo? O texto estabelece com qual idade... Tudo bem, meu filho? Com qual idade um levita deveria se dedicar ao trabalho do templo? Começava a trabalhar aos 30 anos de idade e se aposentava aos 50 anos. No entanto, Números 8 e 24 existe um paradoxo, né, aparentemente. Mas aqui vai parecer que é um erro de copista, mas o prazo é esse daí, de 30 anos de idade e se aposentava aos 50. Então esse aí era o tempo aí de estudo de dedicação que os levitas tinham para trabalhar. Isso não é um padrão para o exercício ministerial. Hoje o sacerdote e o sumo sacerdote serviam o tabernáculo a vida toda. Inclusive a morte de um sumo sacerdote era a senha para mudanças das leis, né? A libertação para muita gente. Anos depois, Davi alterou a data obrigatória de serviços religiosos para 20 anos de idade. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22 capítulo 23 e 22. Vocês já viram que a palavra de Deus relata que com a morte do sacerdote muda-se as leis. Então, muitos sacerdotes não se limitavam aí apenas aos 20 anos, apenas prestando serviço. Muitos iam além até a sua morte. É isso, outro que surgia e havia as mudanças de leis. Uma observação: não existe hoje na igreja os chamados levitas apenas porque cuida da área de louvor e da música. Em cumprimento à palavra de Deus, todas as pessoas que convertem passam a ser parte da família sacerdotal. Então todos são levitas. Às vezes você não está fazendo nada, mas deveria. Mas eu devia estar prestando um culto ao Senhor ou facilitando um culto para outras pessoas estar assistindo. Isso é o trabalho do levita. Todos os crentes, mas fica claro que todos os crentes fazem parte do sacerdócio de Deus. Aí nós vamos ver também no início aí a lei do ciúme, né? Que havia um ritual, olha só, pessoal.
religioso que se usava a água consagrada misturada ao pó do chão do tabernáculo, aquela poeira que tinha ali, que eles juntavam, era feita uma mistura, no caso aí, de ciúmes. O homem, se ele tivesse enciumado, que ele estava suspeitando, o homem tivesse com dor de cotovelo, tivesse sido traído, se ele dizia, ele está meio inseguro, acha que foi traído. Então, era levado a mulher, olha só o que a mulher tinha que passar por conta de desconfiança do camarada. Havia um ritual religioso que usava água consagrada, pegava a água consagrada e misturava-se ao pó do chão do tabernáculo. E caso a mulher estivesse falando a verdade, que não traiu, que não fez isso, ela ia tomar essa água e não ia acontecer nada. Mas se a mulher tivesse traído, essa água ia contrair, ia ressecar as suas partes, o seu interior, as suas partes íntimas. E ela ia ficar seca. E esse era o ritual que acontecia no caso de ciúmes, o camarada tivesse inseguro. Graças a Deus que nós estamos livres dessas coisas, que não existe essas coisas nos dias de hoje. Tem o voto do nazireado, que a pessoa não poderia, o homem ou a mulher que fosse separado de Deus, a pessoa tinha que abster totalmente aí de tudo que procede da vinha, uvas, passas, vinho. O voto poderia ser temporário, mas enquanto estivesse ali no nazireado, a pessoa não podia comer nada vindo da uva, nem beber nada da uva. Aí temos aí também a bênção sacerdotal, no capítulo 6, foi aqui inserida fora de contexto. A bênção sacerdotal que Deus colocou na boca de Arão deveria estar nos lábios de todo o pastor. Que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Você pode ver que usa 3 vezes a palavra Senhor, se tratando aí também da Trindade. A Trindade sempre foi exposta, sempre foi muito clara aí na Bíblia, no Velho Testamento. Observações: aqueles que Deus distingue na igreja com cargos maiores e com mais riquezas deve ser exemplo de contribuição para a obra de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes a gente fala de oferta, fala de dízimos, mas às vezes nós que estamos falando, pregando, e às vezes nós não somos contribuintes. E aí? Pregar algo e viver outro. Isso é hipocrisia, isso é antibíblico. Então as primeiras pessoas a contribuir são os obreiros, são os líderes. Esses são os primeiros a contribuir com a casa de Deus. Aí trata da Páscoa, o segundo mês também, a celebração da Páscoa. O histórico da nuvem, vocês conhecem isso aqui, a nuvem que repousava sobre eles, né? Durante dia era uma nuvem para proteger do calor, durante a noite era uma coluna de fogo, né? Essa nuvem ela servia de claridade, de caminho, de iluminação para os israelitas, e servia também de escuridão, de trevas para os egípcios. E essa nuvem ela continuou aí, né? Ela esteve continuamente aí. Depois ela continuou aí estabelecida aí sobre a arca do tabernáculo, a arca da aliança que o povo tinha. Depois Paulo vai usar também essa coluna de fogo e essa nuvem como um tipo de batismo. 1 Coríntios 10, 2, o significado que aquele povo experimentou continuamente a atmosfera da glória de Deus, uma forma de batismo, a travessia do mar, e essa nuvem aí seria o batismo. Então nós que somos pessoas, representantes de Deus na terra, pessoas que dedicadas ao trabalho, ao ensino de Deus, nós temos que ter em mente que nós somos representantes de Deus, somos luzes, faróis que refletem a glória celestial, pessoas que estão ali na frente para conduzir uma nação, para conduzir um povo
a chegar mais a Deus. Aí trata também aí o toque das trombetas nas primeiras jornadas do sinal, no capítulo 10 aí, ó, 2 trombetas de prata. Aí tem aí cada tipo de toque que significava alguma coisa. Todas as trombetas convocavam todo o povo. Os toques curtos e fortes serviam para chamar as tribos sacerdotais. Eram toques distintos, né, dados para convocação para a guerra, toques que retiniam. Em algumas igrejas, pessoas usam aí um sinozinho, né, para alertar as pessoas. Então, as trombetas era para alertar aquela multidão do que ia acontecer ali no momento. Então, por isso existia aí as trombetas. Moisés pede ajuda ao seu cunhado Robabe, só que aí ele nega ajuda, né? Robabe não seria necessário, visto que a arca do concerto ia 3 dias à frente, preparando o lugar de repouso para o povo. Então hoje ainda existe essas trombetas, que é o evangelho que nós pregamos, e o Espírito Santo é o auxiliador, é o que convence a pessoa do pecado e do juízo. Paulo e Barnabé faziam 1 ano que estava na Antioquia e obedeceram à voz do Espírito Santo, que os chamava para sair a evangelizar as nações. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Faça alguma coisa para Deus. Prega o evangelho, aplica, usa as redes sociais, usa o que você tem para fazer algo para Deus. Você não quer ser pegado de surpresa, pegado como aquele homem que pegou o talento e escondeu e não fez nada. Deus te deu algo, Deus propôs algo na sua vida, é para você trabalhar, é para você exercer. Você tem um chamado, você precisa viver esse chamado. Eu falo sempre que a pessoa que não sabe para que foi chamado e por que foi chamado, você está no lugar errado, você não está servindo a Deus da forma correta, porque Deus não nos chama nós para ficar omissos, para ficar dispersos. Ele nos chama para exercer, para trabalhar, para pôr em prática aquilo que Ele confiou a nós. O que Ele confiou a você? Qual é a facilidade que você tem? Com o que você trabalha melhor? Você se dá bem com a internet? Então trabalha com a internet. Você trabalha melhor com tete a tete? Vai para o tete a tete, vai pessoalmente, vai falar com as pessoas. Você é um pregador? Então pregue. Você é um ensinador? Ensine. Você adora? Louva. Mas não deixa de fazer o que você foi chamado para fazer. Afinal, Deus vai requerer de nós tudo aquilo que Ele nos confiou. Se Ele me confiou algo, é para mim trabalhar isso, é para mim colocar em prática isso. E o que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo com o que Deus confiou a nós? Então é essa palavra que você tem que colocar no seu coração e vai para cima. E vai quanto é tempo. E fale a verdade, a tempo e fora de tempo. Não deixe de falar a verdade. Já comecei até a pregar aqui, você viu? Então, mas é Deus te alertando, Deus te chamando para algo sobrenatural, para algo maior, que nós possamos viver uma vida com Deus verdadeira. A segunda parte, nós vamos entrar agora na segunda parte, que vai do capítulo 11 ao capítulo 11 ao capítulo 20. A vida no deserto, né? Nós vamos falar agora. Servirão de advertência e orientação. Agora, a partir do capítulo 11 ao capítulo 20, é mais aí advertência e orientação. Literalmente aí a Torá. Os acontecimentos durante a jornada até Cades Barneia. Taberá ou fogo ardente. Aqui nós vamos ver aqui o vulgo aí, né? Os povos estranhos, quando Israel saiu do Egito, um misto de gente se aproveitou para fugir com eles. Lembra que o Egito era... a mão de obra do Egito era de escravo, e esses escravos eram judeus. Só que tinha povos de outras etnias, povos de outras nações. E quando a saída do Egito, ou seja, com essa fuga aí, com essa libertação aí, todo mundo que estava de escravo ali pegou carona, saiu junto ali. E nisso houve muita gente estranha no meio do povo de Deus.
E isso é uma coisa que nós devemos nos atentar. Agora essa gente começou a reclamar e a inflamar os filhos de Israel para que reclamasse também e fossem exigentes com Moisés. Então aqui, essas pessoas que não tinham temor de Deus, que estavam ali no meio do povo ali, começou a disseminar contendas. No segundo ano, estavam enjoados de comer o maná e pediram carne. Moisés sentiu-se misericórdia daquela gente que lhe procurava, até ver que Deus estava irado, então orou ao Senhor. Irmãos, se eu falar para vocês, quando o povo saiu do Egito, eles não saíram sem nada. Eles receberam os templos de casa deles. Deus obrigou aquele povo a pagar aos israelitas. Não foi oferta que eles receberam. Eles receberam pelos trabalhos que prestaram. Eles levaram muito gado, muita ovelha, muitas cabras, muitos animais. Então esse povo não comia só maná. Esse povo tinha animais. Esse povo tinha leite. Esse povo tinha o requeijão, o queijo, não sei. Eles faziam algum trabalho ali com leite. E os animais, eles comiam esses animais. Então, havia ainda assim, há pessoas que digam que eles não comiam carne. Tinha carne sim. O problema é que o povo é de dura cerviz. O povo era rebelde. E eles começaram, essas pessoas que estavam disseminadas, esse joio no meio do trigo ali, começaram a fazer contenda com o povo escolhido. Existem pessoas que se agregam em uma igreja, não por haverem sido lavadas pelo sangue de Jesus, nem por experimentar a grande salvação. Tem pessoas que estão na igreja, mas é só por questões culturais ou status. Essas pessoas também são os vulgos ou os estranhos que provocam dissensões e rebelião sem nunca se submeter à liderança levantada por Deus. Para Moisés, Deus estava fazendo um mal para aquele povo, porque não conseguia ali o que ele estava querendo, né? E tratou de sucumbir à sua responsabilidade, chegando a pedir morte. Moisés vai ficar desesperado e vai querer até morrer. É um dos votos mais tolos que eu já vi uma pessoa fazer, que eu já até disse aqui, Paulo, chega a essa conclusão. E aí Deus fala para Moisés, o que você está pensando da vida? Por que você está dessa forma? Né? Aí ele pede para morrer. Versículo 11, capítulo 11, versículo, você vai ver o capítulo 15, versículo 15. Os ajudantes de Moisés. Deus viu que Moisés estava fadigado e orientou os 70 anciões para lhes ajudar-se na tarefa, corroborando assim o conselho de Jetro, Êxodo capítulo 18, 13. Nomeados e convocados foram cheios do Espírito de Deus e profetizaram. Liderança só é liderança quando é levantado por homens de Deus, por pessoas levantadas por Deus. Eu não posso, agora eu sou um líder aqui e agora eu vou juntar um povo aqui. Eu não posso me autonomear um pastor. Eu não posso me autonomear aí um líder religioso se eu não for abençoado por alguém. A bênção, a Bíblia deixa muito claro que o maior abençoa o menor. A gente viu com Melquisedeque e Abraão, e a gente vê diversas outras vezes. A gente vê Pedro levantando obreiros, a gente vê Paulo, pessoas levantando outras pessoas. Pedro levanta aqui substituto para Judas, mas eles que tinham que fazer isso. Agora você vê tantas pessoas se autonominando, que é pastor, que é isso, Gente, não funciona, as coisas de Deus não funcionam assim, tá? Não é por aí. Então aí Deus levanta aqui, e Moisés abençoa esse povo, né? Nomeados, convocados e cheios do Espírito Santo, e profetiza porque foram nomeados, foram abençoados. Aí entra aquilo que nós falamos na aula passada, vocês lembram que nós falamos da imposição de mão?
que é muito importante isso. E aqui Moisés levanta essas pessoas a mando de Deus. Algumas pessoas que estavam profetizando fora ali do povo, alguém avisou a Moisés, e Josué achou que esses dois não tinham direito de ser cheios do Espírito. Mas Moisés repreendeu. Vindo aí o suspiro de Moisés: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Capítulo 11, versículo 29. Ou seja, irmãos, tem diversas igrejas espalhadas por aí. Não acha que é só sua igreja que está ligada com Deus, não. Para com essa besteira. Para com essa besteira mesmo, né, para não falar outra coisa. Achando que é sua igreja que é salva, é sua igreja que é santa. Não. Prega o evangelho. Quem dera, oxalá que todos profetizassem. Olha o que Moisés está falando. Paulo, ele chega para um povo, para uma igreja, né? Lembrando que Moisés já deixou isso muito claro através do Espírito Santo. Aí Paulo, ele chega para um povo e pergunta: vocês já conhecem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo? O povo já servia a Deus, era servo de Deus. Ele só implementou, só ajudou o pessoal a conhecer o Espírito Santo, que eles não conheciam. E aqui Moisés está falando outra coisa. Ah, se todos os meus problemas fossem pessoas profetizando em nome do Espírito Santo, como que seria mais tranquilo manusear, conduzir esse povo? E essa é a alegria de Moisés. As codornizes, o povo reclamou, né, que queria carne, afirmou que estava bem no Egito, e não é verdade. Que os israelitas comiam pepinos, melhões, alhos, cebolas, peixes de graça. Eles trabalhavam como escravos, irmão. Eles comiam restos. Eles comiam o que dava para eles. E o pessoal estava falando que vivia bem no Egito. Olha como é que é a situação. Hoje existe crentes dessa forma. Existem pessoas dessa forma. Que acham que hoje está ruim. Hoje as coisas são mais difíceis, mas é complicado. Eles tinham... Depois Moisés perguntou: onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar? Todos os peixes do mar talvez não seria capaz. Aí Deus outra vez para Moisés: ô Moisés, por acaso minha mão ela encolheu? Meu poder diminuiu? Deus respondeu com outra pergunta: teria se eu encurtado a mão? Ou seja, meu poder cessou? Ou eu não sou o mesmo? Eu sou o mesmo Deus, Moisés, eu não mudo, eu sou imutável. Então, aqui é um diálogo de Deus com Moisés. Havendo estudado matemática no Egito, Moisés fez rapidamente ali um cálculo, né, que precisaria de uma vaca para alimentar 100 pessoas. E como havia cerca de 2.400.000 pessoas no deserto, uma somatória razoável, levando-se em conta que havia 600.000 homens acima de 20 anos de idade, fora os de menor idade, mulheres e crianças, né, e velhos. Moisés precisaria de umas 720.000 vacas mensais. Mas o braço do Senhor não estava encurtado, e ele enviou codornas para todo o povo. Alguns calcularam que a quantidade de codornas foi de 20 bilhões e 160 milhões. Tem que ser muita codorna, né, irmãos, para alimentar esse tanto de gente. Mas nós estamos falando do Deus que não tem limites. O nosso Deus não tem limites. A rebelião de Miriam e Arão. Aí Deus trata aqui dessa rebelião. Há quem diga que tem a ver, que é por causa da esposa de Moisés, de Zípora, né? Mas não vamos adentrar nisso aí. A questão em evidência neste episódio é que Deus não se agrada de rebeldes. Essa é a questão. O pessoal estava colocando aí o chamado divino de Moisés e criando uma contenda por conta do seu relacionamento, seu casamento. Os rebeldes são os que mais atrasam a obra de Deus.
o povo ficou parado 7 dias devido ao pecado de Miriam, por causa da lepra de Miriam. Devido ao seu pecado, o pessoal ainda perdeu ali 7 dias, teve que ficar ali. Um fato que interessante que eu tiro dessa passagem é que a pessoa pecou, a pessoa atrasou tudo. Todo mundo sofreu ali por conta do pecado da Miriam e Arão. Só que a mensagem que eu aprendo aqui é que todos vão compadecer. Vamos esperar. Pecou não é para ser jogado fora, não. Pecou é para ser restaurado. Vamos, a igreja toda não vai sair daqui até que você se levante. E assim, até que Miriam se levantou, aí eles deram o caminho, continuaram. O pecado ele traz consequência. O pecado traz consequência. Você é livre para plantar. Você é livre para semear. Estou se tratando aqui do pecado. Mas você não tem escolha na colheita. Você pecou, você é livre para pecar. Você peca se quiser. Agora a colheita não. A colheita você vai ter que colher. E geralmente ela é muito farta quando se trata de coisas ruins. Os espias são enviados a ver a terra. A espiar a terra não seria necessário para Deus, porque ele conhecia muito bem, correto? Mas Deus chamou eu e você para quê? Se for para Deus fazer o trabalho que você foi chamado para fazer, não precisa de nós. Lembra da pregação que eu acabei de fazer ali atrás? Então, Deus nos chamou para algo. Ele não precisa de nós, não. Ele não precisa. Mas ele chamou nós para fazer e ele quer. É por isso que a palavra de Deus nos ensina para orar, para nós lançar a ele as nossas necessidades, ansiedades. O que é isso, lançar a nossa ansiedade? Falar para ele o que nós estamos sentindo. Ah, mas ele não me conhece? Conhece. Só que ele quer ouvir de você. Ele quer que você conta para ele. Entra para o seu quarto e conversa com ele. Fala para ele qual é a sua necessidade. E assim, ele te ouvirá. Peça ao Senhor que ele te dará. Confia. Os espias deram um relatório completo, afirmando que de fato a terra era boa. Fartura que a terra ela manava leite e mel. Porém, se detiveram na parte negativa. Sempre no relatório em que qualquer conversa a parte negativa ela sempre vai prevalecer. A parte negativa sempre vai falar maior do que as positivas. Sempre quando você tem um plano, quando você quer exercer algo, quando você quer fazer algo, você sempre vai olhar os porém mais forte do que as partes positivas. As partes positivas pode até superar, mas você prioriza sempre as partes negativas. Isso é muito comum. E aí Josué e Caleb ali, não, a terra realmente tem aí gigante, mas nós vamos vencer esses gigantes. Deus não prometeu que ia nos dar a terra, então nós vamos vencer. Aí o povo se levantou para querer matar, para apedrejar esses homens. E aí Deus vai se manifestar. Olha que terrível. Cuidado ao levantar contra pessoas escolhidas por Deus. Deus vai se manifestar. Deus sempre sai em defesa do seu povo. Josué e Caleb rasgaram suas vestes e tentaram conter a revolta, mas a congregação pegou pedras ali para tentar matar. Aí Deus se manifesta a sua glória sobre o tabernáculo. Aí Deus se levanta com autoridade na igreja, que Deus se levanta. Aí o que acontece? Deus sempre sai em defesa daqueles que ele coloca como autoridade na igreja. O líder pode cometer os seus erros, pecados, assim como Moisés cometeu, Arão cometeu, né? Mas nós temos que ter cuidado, que Deus vai comprar a briga de quem ele levantou. Por isso que eu sempre falo, não fale mal de pessoas levantadas por Deus. Não fale mal de pastores. Não fale mal de pessoas que estão fazendo um trabalho para Deus. A pessoa erra, está sujeita a erro, lógico. Mas é Deus que vai tratar. Não estou falando aqui de acoitar, de concordar com o erro, com o pecado. Não, não é isso. É não falar de quem Deus levantou. Você vê aí o que Davi fez. Ele tinha todo o direito de tirar Saul do trono, porque o trono era de Davi.
Só que ele não fez, ele deixou por conta de Deus. Deus fará a justiça, Deus fará na hora certa. Então nós temos que ter esse cuidado. Deus decide matar todo o povo, mas é impedido pela intercessão de Moisés, né? Capítulo 14, Moisés recebeu aí a promessa de Deus, ele estava destinado a conduzir o povo, aí depois Deus falou assim: Moisés, de você aí, eu farei um povo maior e mais forte do que esse. Aí Moisés, não, Senhor, o Senhor tirou o pessoal do Egito para esse povo morrer aqui. Então a gente vê melhor isso em Deuteronômio capítulo 9, versículo 25. Aí ele intercede pelo povo. Não, Senhor, não mata esse povo. E o povo sempre estava querendo matar Moisés, mas Moisés intercedendo por esse povo. 10 vezes o povo havia tentado o Senhor. Deus tem boa memória e foi contabilizado cada rebeldia. Aí tem aqui a lista, né? Êxodo 14, 15. Que mais? E diversos aí tem. Nesses textos, as 10 murmurações do povo. Em diversos lugares o pessoal murmura. E aqueles 10 espias, naquele dia, morreram de praga perante o Senhor. Logo depois o povo tentou, por suas próprias forças, entrar na terra, mas foi derrotado pelos amalequitas. Uma lição importante. O número 40... se tratando de 40, trata de provação. Você pode ver que Jesus ele foi lá provado lá no deserto, lembra? Tentado no deserto, ele passando lá 40 dias. O Elias também vai viver algo assim. Moisés no monte, 40 também. Então, cada dia representa um ano do calendário de Deus. Então, 40 já fala de provação. Quando o povo não ouvia a voz de Deus, esses dias eram multiplicados por 7. Uma pausa na história, a repetição das leis ao povo. Deus deu para o povo colocar um cordão azul nas bordas de suas vestimentas como sinal de que obedecerão aos mandamentos do Senhor. Versículo 17. Símbolo esse que são usados em todas as religiões. O cristianismo se destaca nas demais religiões usando o símbolo da cruz. A rebelião dos líderes de Israel contra Moisés e Arão. Novamente aqui, rebelião. Esse negócio é perigoso demais. A decisão de Deus em mostrar que Arão era seu sacerdote, fazendo que sua vara seca brotasse e produzindo amêndoas. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Coré, Datã e Abirão. Coré ou Corá, né? Esses dois últimos eram descendentes de Rúben, mas Coré era da família de Levi. Esses 3 líderes conseguiram o apoio de 250 chefes, ou cabeças das tribos de Israel, e argumentaram que toda a congregação era santa. O povo já tinha cargo, já era da família dos líderes, e ainda assim rebelavam contra o Senhor. Moisés não reagiu, apenas se prostrou, o rosto em terra, esperou que Deus tomasse a decisão por ele. O cuidado de se levantar contra o povo de Deus, e cuidado ainda maior daquelas pessoas que se calam, que entregam nas mãos de Deus. Coré era primo em primeiro grau de Moisés e Arão. Êxodo capítulo 6, versículo 18 ao 20. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, 2 e 3. Datã e Abirão foram convocados, mas recusados a apresentar perante Moisés. Rebeldia total desses homens. Moisés convocou e eles não foram. Deus apareceu no tabernáculo e pediu que Moisés e Arão saíssem dali, porque ele iria destruir o povo. Olha só. Novamente Moisés vai interceder. Não, Senhor, não vai matar todo mundo por causa de um homem. Não faz isso não. Moisés e Arão prostraram com o rosto na terra e intercederam, e Deus poupou o povo, mas não os 3 líderes da sua família, e foram engolidos pela terra, que se abriu miraculosamente.
e estava onde estavam suas tendas. Nem todos da família de Coré foram sepultados ou queimados vivos, né? Números capítulo 26. Por isso existe nos Salmos as poesias do cântico dos filhos de Coré. Samuel, o profeta, descendia dessa família, e Emã, o vidente do rei. Salmos 42, 44, 45, etc. Então são os filhos de Coré ali. Graças a Deus não foram todos, né? Por intercessão de Moisés, por intercessão do líder da igreja. O florescimento da vara de Arão, né? Que floresceu capítulo 17. Cada tribo apresentou a sua vara, o seu cajado. O bordão de Arão florescendo e frutificando, cada um tomou a sua vara de volta, mas a de Arão foi colocada perante o testemunho. Então, ou seja, Deus exaltou ali Arão, mostrando ali que ele escolheu Arão. Então ficou bem claro aqui que Arão ele foi escolhido por Deus e não por Moisés, não por ser parente de Moisés. Temos que ter cuidado com isso. Não foi Moisés que levantou Arão, porque é parente. Não, foi Deus que levantou Arão. Arão e seus descendentes confirmados como sacerdotes, seu capítulo 18. Ficar atento com a rebelião, porque uma coisa é começar uma nova obra no lugar que não existe. Uma coisa é isso aí, vou abrir um lugar, vou abrir uma congregação no lugar que não existe. Isso é totalmente diferente do que a pessoa confrontar, a pessoa bater de frente com homens levantados por Deus. Então tem que ter muito cuidado com isso. A pessoa tem que ter cuidado que às vezes a pessoa quer até ser alguma coisa, um líder, um pastor, alguma coisa assim, porém, ele quer ser um pastor na igreja que ele está sendo pastoreado. Ele já quer causar uma rebelião, ir para locais onde tem almas que precisam ouvir. Não tem nada de errado nisso. Lembrando, pessoal, que quando se fala da reforma protestante, há quem diga ali que Lutero ali, ele rebeliou. Lutero ele não cometeu nenhuma rebelião. Que isso fica bem claro aqui. Rebelião é você bater de frente com o seu líder. E o que Lutero fez aqui, ele não bateu de frente com o líder. Ele bateu de frente com as heresias. Ele foi contra a que o povo estava pregando, que era totalmente contra a Bíblia. Falar contra a Bíblia e pregar contra a Bíblia era uma rebelião. O pessoal estava rebelando contra Deus. E Lutero não concordou. Lutero não aceitou. Então o caso de Lutero não foi rebelião. Ele bateu de frente contra as heresias que estavam sendo pregadas, as falsas doutrinas. A falsa doutrina é uma rebelião. E Lutero não aceitou isso. Ele não concordou. E com isso ele bateu de frente. Então, isso aqui é uma discussão entre defender a verdade. O povo que estava aplicando a mentira, aqueles que cometiam a rebelião, eles estavam deixando de pregar a verdade, deixando de servir o verdadeiro Deus para servir a deuses estranhos. Isso é rebelião. Lutero ele só defendeu a verdade. Então, a reforma protestante ela não tem a ver com rebelião da parte de Lutero. No capítulo 19 vai falar da novilha vermelha. Há um grande mistério sobre essa novilha vermelha, que tem pessoas aí que tem judeus que estão batalhando para conseguir essa novilha vermelha. Uma aplicação rápida aqui sobre esse texto, capítulo 19, é que essa novilha vermelha ela representa Cristo. E Cristo já veio e morreu por nós. Nesse texto aqui, os judeus eles buscam ainda por essa novilha vermelha que será sacrificada no terceiro templo. Então, eles já tentaram de todas as formas, conseguiu que essa novilha vermelha não pode ter nenhum fio branco. Ela tem que ser 100% vermelha, toda vermelha, e essa novilha será sacrificada, e isso indica o fim dos tempos. Quando o terceiro templo, quando essa novilha existir, aí já vai existir também aí o terceiro templo onde ela será sacrificada. A novilha vermelha não poderia sequer ter nenhuma mancha de branco. As cinzas ela teria que ser ruiva por completo. As cinzas do couro depois de queimada era usada no ritual de purificação
De alguma maneira, os judeus ortodoxos de Israel estão até hoje tentando criar essa novilha vermelha. Eles têm centro hoje de estudo para buscar, para formar essa novilha vermelha. Se você olhar, aí tem o The Temple Instituto, que eles trabalham em busca aí dessa novilha, que eles procuram recriar com a tecnologia essa novilha vermelha. A terceira parte vai do capítulo 20, do versículo 14, até o capítulo 30, 38 anos depois, né? O episódio acontece aqui agora, do capítulo 20. A rocha ferida em Meribá. Este é um dos mais tristes episódios da jornada pelo deserto, porque a rebelião do povo fez que Moisés e Arão pecassem e não entrassem na terra prometida. Quem tirou a paz de Moisés aqui, que fez Moisés virar, foi o povo. E por causa disso, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Lembrando que a terra prometida aqui não se trata de salvação, tá, pessoal? Não vá confundir isso. Mas o que eu aprendo aqui, que o povo pode dar dor de cabeça, o povo pode te fazer raiva, você líder que está me assistindo, você obreiro, você pastor que está me assistindo, só que você nunca pode esquecer que o povo ali não é qualquer povo, é o povo de Deus. Ah, tá te fazendo raiva, é o povo de Deus. Respeita a igreja do Senhor. Não vá tratar como se fosse alguém que você tem a liberdade para falar o que quer, para fazer o que quer, não. É o povo de Deus. Cuidado quando se trata da noiva. Deus pediu a Moisés que falasse a rocha, mas Moisés já foi irado, né, que a rocha era só para falar e sair água, e Moisés já ali, que aquela rocha representava Cristo, ele vai e fere a rocha e bate na rocha. Deus mandou ferir a rocha, Êxodo capítulo 17, versículo 6. Agora, 40 anos depois, era para falar a rocha. A rocha é uma figura de Cristo, ferido por nossos pecados, que ressurgiu para a nossa justificação. Por isso que Meribá se tornou símbolo de pecado e de rebelião. Aqui novamente o que volta à velha briga de Esaú e Jacó, né? Continua quase 500 anos depois com a recusa de Edom em deixar o povo passar em suas terras. As águas dos poços, nem comeria o fruto, eles prometem que passaria, não comeria frutos, não bebia as águas deles, porém eles não deixam passar. O juízo sobre Arão. Perto da terra prometida, Arão morreu, porque foi rebelde à palavra de Deus nas águas de Meribá. Capítulo 20 e 24. No episódio de Números 12, quando ele e Miriam se rebelaram contra Moisés também, isso aí foi... Só a Miriam foi ferida, né? Mas agora o caso de Arão é tratado agora na entrada. Na medida que a roupa de Arão era tirada ali, né? Que a autoridade dele foi tirada, né? E na medida ali que Moisés despia Arão as suas vestes sacerdotais, ele morria. Então, a autoridade foi tirada ali de Arão. No que tirava ali a roupa sacerdotal, ali também ele perdia ali, ele ia morrendo ali também. No capítulo 21, o estudante se depara com 3 relatos importantes: a serpente de bronze, a derrota dos mais poderosos reis da região e um resumo da jornada dos israelitas naqueles dias. A serpente de bronze. Quando Edom recusou o povo passar por suas terras, o povo teve que fazer uma volta maior e se tornou impaciente e reclamou a Moisés. E Deus vai castigar esse povo novamente por causa dessas reclamações. Deus enviou serpentes que mordiam o povo e os matavam. O povo reconheceu que pecaram contra Deus, e esse orientou a Moisés a erguer bem alto uma serpente de bronze, e todas as pessoas mordidas por uma delas, ao olhar para a serpente, ficavam curadas. Está falando de idolatria aqui, Isaú? Não. Era para o pessoal aprender
saber o motivo, por que eles estavam morrendo, por que estava acontecendo aquilo. Séculos depois, essa mesma serpente de bronze era adorada pelos israelitas como o nome de Neustã, segundo de Reis, capítulo 18, versículo 4. Jesus ilustrou sua morte com a serpente levantada no deserto. Como assim, Isaú? Jesus vai se ilustrar. Porque o pessoal estava morrendo por conta do pecado, quando eles olhavam para a serpente, eles eram curados. O que a cruz significa para nós? Assim como o Cristo foi levantado, como a serpente foi levantada, o Filho do Homem seria levantado. Quando nós olharmos para a cruz, quando nós entender que a cruz nos libertou, nós seremos curados. Então, assim, esse é o que Deus está comparando ali. Porque para o homem ser salvo, ele tem que olhar para a cruz, tem que reconhecer que foi na cruz que nós fomos salvos, que nós fomos libertos. Então a cruz era para identificar, para mostrar que a libertação, a salvação vem através de Cristo na cruz. Então aí eles adoraram essa serpente como Neustã. Em grego também, né, o sinal da medicina aí, né, que é o esculápio. É o símbolo que você vê naquelas ambulâncias, é um deus grego, o deus da medicina, o deus, né, ou quer dizer médico mesmo. Então você vai ver isso muito nas ambulâncias de postos de saúde. Aí entra aqui também o capítulo 22, Balaque e Balaão, de profeta a feiticeiro. Balaque e Balaão em amaldiçoar o povo de Israel. Aí vem as propostas para Balaão, um profeta de renome, um cara conhecidíssimo, e também falava em nome de Deus, como acontece com muitos profetas hoje, que circula o nome, e tem muitos profetas aí, mas que se corrompe muito fácil. Balaão conhecia Deus e Israel, porque antes de responder aos enviados de Balaque, foi falar com Deus. Mas Deus é quem toma a iniciativa e lhe pergunta o que aqueles homens queriam. Capítulo 22, versículo 9. Obediente à voz de Deus, Balaão respondeu aos mensageiros que Deus lhe proibiram de amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo era abençoado. E os mensageiros disseram a Balaque que Balaão recusou a proposta. Então interessante aqui que Balaque ele foi conferir, foi consultar a Deus, ele sabia que tinha que consultar a Deus. E esses dois indicativos provam que Balaão não era até aqui um feiticeiro. Porque, no entanto, quando Balaque lhe ofereceu mais dinheiro, Balaão deixa-se levar pela riqueza que haverá de se acumular. Mas de olhos na riqueza respondeu aos mensageiros que iria falar com Deus mais uma vez. Aqui que ele se corrompe. Quando ele fala que eu vou falar com Deus. Por que aqui que ele se torna um feiticeiro? Aqui que ele se corrompe. Porque Deus já tinha falado que não queria. Então, por conta do recurso, por conta do dinheiro, ele falou, vou tentar de novo. Vou falar. Mas a resposta Deus já tinha dado. E ele vai voltar. E quando ele volta, que ele se torna um feiticeiro. E aí ele se inclinou a Mamon. E isso acontece muito nos dias de hoje. Pessoas que Deus exalta, pessoas que Deus levanta e preferem Mamon do que Deus. Muitos na mídia aí estão famosos hoje porque eles preferiram Mamon. Mas uma hora o Mamon pede a conta a eles. Vem buscar. Infelizmente é assim que acontece. Tem acontecido assim. Quem é Mamon, Esaú? Mamon é o dinheiro. Mamon é quem, em vez de controlar o dinheiro, é controlado pelo dinheiro. As propostas, o diabo faz a proposta, opa, isso é muito bom. Não que ser famoso é pecado, irmãos, mas é pessoas que saltam muito rápido por propostas que, entre aspas, pensam que é de Deus e não é, e são propostas malignas. Às vezes Deus levanta mesmo a pessoa, Deus exalta a pessoa, só que lá ela se corrompe, ela não consegue manter aquela integridade genuína, aquela integridade que tinha no começo do ministério. Por isso muitos se corrompem. Obediente à voz de Deus, Balaão respondeu aos mensageiros, mas depois ele, não, eu vou conferir novamente. Então aí ele se corrompe. Aí Deus aparece ali, um anjo ali, e
e uma jumenta, consegue ver esse anjo, fala para aquele moço, depois vê que Deus não amaldiçoou o povo, ele tem ali uma mente maligna, uma estratégia maligna, e secretamente Balaão orientou a Balaque a fórmula que iria destruir Israel, que não havia encantamento, né, que funcionasse contra o povo de Deus. Balaão e seus conselhos iníquos pode ser entendido lendo os seguintes textos: Números capítulo 31, 16, Deuteronômio 23 e diversos outros. A tática de Balaão, né, foi armar ciladas sexuais, levando as filhas, né, dos povos que não eram o povo de Deus a se misturar, conduzir a eles a adoração ali, a ter outros deuses ali, seduzidos pelas práticas sexuais. Acontecimentos depois da praga: a destruição da terra seria conforme o número de habitantes de cada tribo. A distribuição das terras seria conforme ali, o número de habitantes de cada tribo, né? Aqui vai falar das distribuições. Direitos concedidos às filhas de Zelofeade. Não sei se você já leu isso aí, mas as filhas de Zelofeade são as filhas que não tinham irmãos herdeiros. Zelofeade não tinha filhos homens e tinha apenas mulheres, e elas vão recorrer, falar assim: e nós, Moisés, como é que vai ficar nós? Nós não temos irmãos para herdar a terra de nossos pais, né, que agora é a hora da divisão das terras, e como que nós vamos ficar? E Moisés levou esse caso para Deus, e Deus falou: não, a parte das filhas você vai dar para elas, a herança das filhas de Zelofeade você vai dar assim como qualquer herdeiro. E assim as filhas de Zelofeade ali teve ali as suas partes na separação das terras ali. A distribuição da terra e assuntos afins. É o 32. As 6 cidades de refúgio, né? Vai tratar aí também, onde acolhe o homicida por matar involuntariamente uma pessoa. A regulamentação da lei dos crimes contra o próximo e de como as cidades de refúgio poderiam ajudar o criminoso involuntário. O último capítulo de Números trata a respeito das herdeiras, especialmente as filhas de Zelofeade, já visto em Números 27, mas aqui regulamentado. Muitos dos temas tratados em Êxodo, Levítico e Números serão repetidos em Deuteronômios, mas assim são pontos que não foram tratados ainda, né? Então vai ser uma espécie de repetição, mas nós vamos focar mais em assuntos que não foram tratados. Meus irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Assista as demais aulas. Comente aqui o que você achou da aula, como está sendo bênção para a sua vida. E nós estaremos aqui na próxima semana, querendo Deus, para a nossa próxima aula. Deus abençoe a todos e até a próxima.